Boa tarde, amigas e amigos. Hoje a gente faz um encontro, uma conversa com educadores e a educadora Flora, para a gente falar um pouco sobre a história da educação, pelo menos um recorte da história da educação no país, como isso repercute aqui no município de Paraty, falar sobre as políticas do PT. Naturalmente, a pauta da educação, ficaríamos horas, dias falando, mas a gente vai fazer aqui um recorte. Pois bem, vamos começar esclarecendo como é o fluxo, como funciona a educação. A gente tem o governo, os entes federativos, a gente tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. As políticas macro, as políticas que determinam e pautam a educação no país, elas são feitas pelo governo federal, né? No caso o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Hoje em dia, esse C da cultura no MEC a gente tem que questionar, mas não entrarei no mérito dessa questão, nem a história do MEC e tudo mais. Pois bem, a gente veio de uma história recente de um governo Fernando Henrique neoliberal. O que significa um governo neoliberal? É um governo que se ocupa da precarização da educação. O que significa isso? A educação fica ruim, as escolas ficam ruins, as escolas perdem a qualidade e você faz com que a população acredite que a privatização, colocar essa escola nas mãos privadas, ela vai ter resultado melhor, não é? Então parte de uma lógica e essa lógica interfere diretamente nos direitos. Então, quando a gente tem a educação nas mãos privadas, são os interesses privados que vão pautar a educação. O que significa interesse privado pautar a educação? Significa direito de trabalhador e trabalhadora? Significa você investir para que estudantes reflitam sobre direitos? Não. Então, isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Chega o governo Lula, governo PT, e a gente vai, de fato, investir na educação. Os investimentos são altos na educação. Então, qual que é a lógica? Você tem que fortalecer, é o Estado que tem que cuidar das necessidades básicas. É o Estado que tem que pautar e cuidar da educação no país. Então, isso que fique muito claro. Entregar a educação para as mãos privadas não significa melhorar a educação. Melhorar a educação significa os municípios e estados buscarem as políticas dos recursos do governo federal e resolverem na ponta, qualificarem na ponta a educação. Então, o governo PT fez isso. Você faz isso aumentando recursos. Então, o investimento na educação aumentou exponencialmente. Aumentou muito, tá? O investimento, os fundos. Então, a gente começa mudando o Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, para Fundeb. Qual que é a diferença? É só uma letra que muda? Não é só uma letra que muda. A educação, esse investimento, esse fundo que cuidava da educação fundamental, passou a cuidar da educação infantil, educação de jovens e adultos, educação de ensino médio. Então, ampliou o investimento na educação do país como um todo. É uma letra só, mas olha a diferença que isso impacta na educação do país. Pois bem, isso daqui acho que agora está claro. Existe verba, existiu investimento alto. Se o Estado ou o município não pega esse investimento e não faz valer no seu local, de nada adiantou a política federal. Então a gente deflagra aí mais uma outra mentira, que o governo PT não investiu na educação. Isso também é mentira. O governo PT investiu imensamente na educação. Tanto que no governo Dilma, no pré-sal, né, aliás, se a gente tem pré-sal, é porque houve investimento em pesquisa, né, investimento nas universidades, investimento em pesquisa para a gente achar pré-sal. Pré-sal não achou com lâmpada de Aladim. Achou-se pré-sal com pesquisa séria das nossas instituições, porque no Brasil tinha pesquisa séria, tinha investimento em pesquisa. Pois bem, não vou entrar nesse mérito, que não é a minha área, eu nem entendo para falar sobre isso. 75% dos royalties de petróleo para educação. Vocês sabem o que significa isso? É muito dinheiro. É muito dinheiro para investir na educação. Então tá posto. Então a gente desconstrói essa ideia de que o governo PT não investiu na educação. Ao contrário, investiu e não investiu pouco. Eu vou finalizar essa minha fala sobre isso, mas a gente no próximo bloco vai falar especificamente das políticas do PT na área da educação e aquelas que chegaram aqui em Paraty. Olá, amigos e amigas. Pois é, aqui em Paraty o PT vem fortalecendo a educação justamente
trazendo do governo federal as políticas públicas, né, do presidente Lula, da presidente Dilma, e o que a gente pretende fazer enquanto partido local aqui em Paraty é justamente isso, é investir, né? Essa é a palavra-chave, investir em educação, né? Investir aquilo que tem que ser investido, né? Investir porque a educação é o caminho para uma sociedade melhor. É o caminho que vai nos tirar e nos levar para um futuro melhor, de qualidade. Então, o Partido dos Trabalhadores tem esse compromisso, né? Esse compromisso que vem de lá de trás, desde o presidente Lula, né? Todos nós sabemos quais são as políticas do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? E é isso que a gente quer trazer para Paraty. Esse é o compromisso do Partido dos Trabalhadores, né? Nós somos candidatos hoje, eu sou candidato hoje, além de mim tem a professora Flora, o professor Joel, e nós temos o compromisso de lutar bravamente para executar em Paraty as políticas, né, do PT, do nosso partido, né? E então é isso, né? Esse é o nosso compromisso, né, de trazer essas políticas para cá, de ver com muito carinho, com muito cuidado, todas as leis que nós temos aprovadas, né? Nós temos o Plano Municipal de Educação, né, que é uma lei que foi construída com muita luta, com muito diálogo. Esse é o caminho do nosso partido, o diálogo, né, de abrir sempre com a comunidade escolar, né, um canal permanente de comunicação. O PT trabalha dessa forma, porque a gente entende que é a única forma, é o único formato que tem da gente errar menos e construir coletivamente as ideias e propostas, né, que devem ser implementadas na educação. Então, esse é o nosso compromisso, né? Enquanto vereador, é para isso que a gente vai estar lutando na Câmara, né? Para trazer políticas públicas reais para a nossa comunidade escolar e para a nossa cidade. Estou aqui para falar de educação, né? Junto com meus companheiros, todos educadores, a Gabi, o Marco Antônio e o Joel. E com muito orgulho para falar de política pública, baseado em tudo que eu vivi durante esse tempo, como eu percebo a importância de uma política como a que o Lula fez, dando uma importância sem precedentes para a educação. Muitas coisas que no município a gente sente foi porque lá no governo federal elas aconteceram. Eu acredito que no município dá para a gente replicar algumas coisas, por exemplo, como o Mais Educação, que é a ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola, que é baseado num pensamento de educação integral que já veio lá do Brizola, que é um pensamento muito importante na nossa sociedade. Se você pensar nos outros países que têm uma educação forte, a criança não fica só 4 horas na escola, ela fica muito mais. Ela tem o privilégio de permanecer com outras atividades que não são aquelas de sala de aula. Então, eu acho que isso é uma coisa que o município pode fazer e deve estar pensando fazer com força, né? Essa questão de ampliar realmente a permanência dos alunos. Eu percebo também, como a Gabi falou no começo, a questão do avanço da privatização. Esse pensamento é muito equivocado. Eu percebo o desmonte da escola pública porque eu vivi a escola pública antes dela ser desmontada e vivi durante e o após. Então, o crescimento da escola privada é um reflexo disso. A escola privada não é melhor do que a escola pública. Às vezes ela seleciona o público e só.
repete os mesmos erros muitas vezes, né? A gente tem que lutar por uma educação de qualidade para todos. E é como o SUS, olha o que o SUS salvou a gente na pandemia. E se não tivesse o SUS? Então a educação pública de qualidade é como o SUS, ela tem que ser reverenciada, tem que ser investida com força. Essa questão dos royalties do petróleo, imagina a Dilma destinar 75% dessa verba, que, né, é uma riqueza do Brasil que está sendo entregue, o nosso pré-sal. Isso é um desmonte da nossa riqueza. A olhos vistos que o governo atual está fazendo e fez, né? Tiraram a Dilma basicamente para poder roubar essa nossa riqueza. Então eu acredito muito que a gente tem que reverter tudo isso e pensar que verba para a educação é como a gente sabe que o nosso partido pensa. Não é gasto, é investimento. A gente só tem crescimento se a gente investir em educação. E isso tem que acontecer aqui dentro no município. Nós temos que fazer leis, nós temos que fazer projetos e que isso seja uma realidade. Colaborar para que as extensões universitárias venham estar conosco para colaborar na formação de professores, na formação de alunos, na formação de jovens. Né? O município não tem obrigação com o ensino médio, mas ela tem obrigação, sim, de poder dar acesso a um ensino técnico e colaborar, que nem estão fazendo agora, um espaço de ensino técnico. A profissão é muito importante para os jovens, né? Nesse mundo aí árduo e desigual. A gente tem que diminuir a desigualdade social através da educação. Como que você vai diminuir a grande injustiça social deste país se não for através da educação? Então, eu acredito que a gente tem condições de fazer melhor do que a gente faz em todos os sentidos da educação. Na valorização do professor, na escuta à comunidade escolar. Isso também é uma marca do PT, porque o que a gente vê? As cidades que tiveram governos do PT, Angra, com o Nairobi, ele fez grandes avanços com os conselhos escolares, orçamento participativo. A gente tem exemplos. Bom, então é isso. Vamos que vamos trabalhar pelo jeito PT de governar. Boa tarde. Eu sou o professor Joel. Estou aqui nesse bate-papo com os colegas, professor Marco, Gabriela, secretária de Educação, professora Flora. Como sempre, né, falando de educação, o nosso município, um município com tanta diversidade, costeira, rural, urbano, e andando, trabalhando por essas áreas, temos visto que nos últimos anos temos investimentos direcionados pelo governo federal, estadual, e nossa secretaria vem trabalhando para poder atender essas comunidades. São tantos os territórios e nós buscamos sempre estar junto com as comunidades. Nesse momento, eu acho que é importante falar, né, que estou no Partido dos Trabalhadores porque tem um alinhamento de ideias. A minha ideia de política educacional, ela é sempre voltada para as comunidades. É uma escola de porta aberta, né, e penso que se tivermos também uma Câmara de portas abertas e com educadores legislando, teremos um futuro bem mais promissor. Na minha caminhada, encontrei muitas dificuldades por termos achado muitas famílias desamparadas e que a escola é o reduto, a escola é o caminho para melhorarmos essa comunidade. Quando conseguirmos, junto às escolas, com as associações de moradores, formar um coletivo que possa lutar pelos seus direitos, conseguiremos ter mais dignidade, conseguiremos igualar um pouco essa dificuldade, tirar essa dificuldade, igualar os direitos e que tenha acesso a todos. Hoje, nas escolas, vemos até a questão da informação, com o momento da pandemia,
com todo o investimento feito pela Secretaria de Educação, pelo município, ainda temos a dificuldade do acesso à internet. Então, junto ao governo federal, ao municipal, temos que já planejar uma volta à rotina normal dessas escolas. E só poderemos fazer isso com a união de todas as forças. Então eu penso que, apesar de trabalharmos muito, pois a educação do nosso município tem um grupo muito batalhador. Sempre que posso, elogio meus companheiros de educação, pois a educação do município só existe e tem a qualidade que tem devido ao esforço feito por todos eles. Precisamos nos unir ainda mais, para que possamos trazer esses recursos, que já são, logicamente, trabalhados junto à Secretaria de Educação, mas temos que, junto também ao Legislativo, ter um apoio efetivo com ideias de pessoas que tenham conhecimento real da educação. Pois a grande dificuldade nas escolas, nas comunidades, é que as prioridades não são entendidas. Você tem um recurso, você tem as pessoas, mas você não tem o grande conhecimento das bases. Então, eu entendo que, com a nossa política, do Partido dos Trabalhadores, poderemos, junto às comunidades, fortalecer os conselhos escolares, as associações de moradores, e em grandes movimentos conseguimos resolver essas nossas dificuldades verdadeiras. Temos tanto investimento que pode ser direcionado, mas falta o movimento da coletividade. Então, estamos aqui nessa luta, junto com os companheiros, pensando sempre na melhoria da educação. E penso que, estando na Câmara, poderemos lutar por isso. Sou o professor Joel, 13123. Continuando aqui a nossa conversa, o melhor a se fazer para entender e para votar, para escolher as melhores propostas é a informação. Houve um processo de desinformação a respeito das políticas do PT. Houve mentiras de toda natureza. E você, eleitor, você, eleitora, pesquise. O que eu estou falando aqui, confira o que eu estou falando aqui, confira o que a professora Flora, o professor Joel e o professor Marcos falaram aqui. Essa é a maior arma da população, a informação. É entender como esses processos acontecem. Porque muitas mentiras são faladas, muitos cantos de sereia falando de forma bastante clara, quanta ilusão não se vende para a população. E a população tem que combater isso com a informação. Continuando aqui, meu papel é contar das políticas do governo PT e a gente entender como elas chegaram aqui em Paraty. A gente Flora falou sobre o ensino técnico, O ensino, é claro que a competência do município é o ensino fundamental, não é o ensino técnico, porém é papel do legislativo e do gestor promover o quê? As parcerias, promover diálogo e trazer um ensino técnico para Paraty, que é de competência do Estado e da Federação. Pois bem, no governo Lula, eu vou ler aqui, que eu faço questão absoluta de ler a lista, porque a gente entende com volume, materializando. Foi investimento em 500 instituições educacionais ao longo de todo o país. Eu vou falar aqui a lista só das que foram no Rio de Janeiro, entre campos universitários e institutos técnicos. Então prestem bem atenção aqui, que eu vou colocar os óculos, eu faço questão absoluta de ler, porque são tantos municípios que nem com a nossa mente de professor e professora a gente consegue decorar tantos nomes. Espera aí, salve a tecnologia. Olha só, Angra dos Reis, vizinha nossa aqui, Arraial do Cabo, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Cambuci, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Fronten, Friburgo, Itaperuna, Itaguaí, Mesquita, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, Petrópolis, Realengo, Rio das Ostras, Resende, Três Rios, Quissamã, São João da Barra, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo, Volta Redonda e Valença. É pouco isso? Preste atenção, foram 12 anos, até que nós fôssemos de fato roubado o direito do cidadão em 2016. Que nos roubaram isso que estava em crescente.
isso que já poderia chegar aqui em Paraty. Eu me recordo muito bem que em 2008, nesse projeto do governo PT de interiorização da universidade, a gente dialogava de maneira muito produtiva com a UFRJ. A UFRJ já tinha dado seus passos aqui em Paraty. A gente tinha um evento que se chamava Festa do Mar, que o professor Marcos lembrou agora há pouco, em que a universidade trazia aqui as suas faculdades para um encontro com os estudantes de Paraty. Então já era o começo de um diálogo. Diálogo esse que nos foi roubado e que a gente precisa retomar. A gente tem necessidade de retomar. Então eu fiz questão de falar os números e os nomes para que vocês entendam a dimensão do que foi o governo PT. Mais uma coisa, o governo PT, quando eu falo ser contra a privatização, a gente não diz que a gente possa fazer parceria, a gente pode sim, mas quem pauta a parceria somos nós. A gente tem aí um bocado de instituição que representa empresas dentro do MEC. Dentro do MEC eu já acho bem complicado. Não nos negamos ao diálogo. O presidente Lula, em sua carta aos brasileiros, deixou muito claro isso. Estamos dispostos ao diálogo, porém quem pauta, quem faz o projeto político-pedagógico, quem fala a política educacional do país é o Estado, é o governo. E quem tiver tá junto para alimentar, para alinhar, para ajudar, sim, mas não pautar. Que fique isso muito, muito claro aqui em Paraty. O assédio de empresas que querem imprimir os seus valores dentro da educação, né? E hoje a gente vê muito a ideia do empreendedorismo, que eu vou falar um pouco mais no último bloco, né? Vem de uma ilusão de que você pode ser empreendedor de si mesmo. Isso é falácia, isso é mentira. Você só vai poder ser empreendedor, você vai só ter autonomia se você tiver conhecimento. Tirar filosofia e sociologia e substituir por empreendedorismo é a maior falácia, é a maior mentira que a gente já escutou na educação. Mas a gente volta a falar um pouco mais sobre isso depois. Continuando nossa conversa aqui, importantíssima sobre educação, a Gabi falou uma coisa muito importante sobre a informação, né? Essa é uma grande ferramenta, se bem utilizada. Nós precisamos ter muita internet na escola, muitos laboratórios de informática, e o aluno tem que ser uma pessoa pensante quando ele acessa essa informação. Ele tem que olhar com os olhos críticos. E aí, não é com aula de empreendedorismo, é com aula de história, filosofia, sociologia, onde a gente começa a pensar o mundo criticamente. Outro aspecto que eu acho muito importante é a gente falar da equipe. Então, quando a gente monta uma escola, uma gestão escolar, a gente pensa em convidar e trabalhar para o bem comum. Assim também na secretaria, nós temos uma grande equipe. Essa equipe é pautada nas pessoas que produzem. Nós temos uma equipe maravilhosa, fizemos um plano pedagógico para a pandemia muito importante. Então, o pensamento de você ter pessoas que pensam alinhadas com você ajuda muito a fazer uma gestão. E a gente não pode deixar que os nossos alunos virem uma massa de manobra. Então, como você faz isso? Parceirando com eles. Desde pequeno, eles podem ser representantes de turma, por exemplo, que a gestão dá esse tom na escola, né? Ontem eu encontrei com um aluno meu numa situação de protagonismo e ele falou: eu estudei na escola quando você foi diretor, e eu falei: você foi representante de turma, pequenininho, não foi? Ele falou: fui. Falei: olha como é importante, você aprendeu a se colocar, a ser protagonista. Então, na escola a gente pode fazer pequenas coisas que são grandes coisas. As parcerias com as instituições que pensam parecido com a gente. Então, aqui em Paraty nós temos parceiros, sim, vários institutos como o Cairuçu, o Colibri, que são parceiros. Trabalhar em rede com a saúde. Olha como é importante a gente ter uma fono na escola para detectar certos problemas que são fáceis. Ter uma terapia ocupacional para os nossos alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Ajuda muito o professor na sala de aula, né? Porque um dos grandes dúvidas do professor é: o
quem é o nosso aluno? Porque ele está com dificuldade de aprender certas coisas, até mesmo de se alfabetizar. Então, nós temos que ir lá na educação infantil e fortalecer desde a educação infantil, que é um pensamento do governo do PT com o Brasil carinhoso. Então, a gente cuidar desde a primeira infância é muito importante e Paraty tem esse grande desafio de fazer um atendimento de 100% das crianças que queiram estar na escola desde a primeira infância ou que precisem porque suas mães e pais são trabalhadores. Então é isso. Olá, estamos de volta aqui nesse bate-papo, nesse rico bate-papo, né? E eu vou contar agora um pouquinho da minha vivência na educação, né? Eu tive uma experiência muito boa para falar da coletividade, né, que o nosso partido defende, né? Dessa comunicação permanente com a rede, da coletividade e de quanto é importante, né, essa comunicação, né? A nossa secretária explanou um pouco sobre a comunicação de uma forma geral e a gente quer também reforçar que o nosso partido tem muito isso, né, de comunicar direto, né, olho no olho, nada de rodeio, né, e de falar para a nossa comunidade escolar aquilo que a gente pretende fazer de fato, né. Isso vem de dentro mesmo, isso é raiz do PT, né, isso vem de coração, é o que a gente quer fazer, trazer desde aquela experiência do presidente Lula, né, que mudou o nosso país, né, deixou o nosso país assim, muito mais alegre, muito mais leve, deixou uma educação muito mais dinâmica, né? E é isso que a gente quer trazer para Paraty, né? Eu tive uma grande experiência aqui, que não foi só minha, eu dividi ela com o professor Joel, na Escola da Mangueira, e a gente teve uma gestão, né, onde a comunicação era assim maravilhosa, porque todos entendiam, né, qual era o nosso propósito ali, qual era o objetivo da escola, né? De trabalhar pelo bem comum, pela coletividade, né? Buscando, junto à comunidade escolar, questões, né, que eram inseridas na escola, né? Então, nós trabalhávamos desde o pedagógico até o administrativo, né? E isso enriquecia muito a escola, né? Esse é o jeito do PT de trabalhar, né? Esse é o jeito que a gente, enquanto candidato, quer fomentar na nossa secretaria e quer levar essa experiência para a Câmara de Vereadores, né? E a gente sabe que quando o trabalho é realizado nesse formato, né, ou seja, no coletivo, ouvindo as pessoas, né, o acerto, a possibilidade de acerto, ela é bem maior. Todos nós somos seres humanos, né, que temos os nossos acertos e erros, né, e no trabalho não é diferente, né, mas quando nós fazemos um trabalho onde todos podem opinar, onde todos são ouvidos, né, onde o coletivo participa, a possibilidade de acerto é muito grande e o erro, quando ele é cometido, todos carregam aquele erro, porque a gente divide coletivamente o erro também. E isso é muito importante para o enriquecimento tanto do educador, né, quanto do educando e da comunidade escolar como um todo, né? Então esse é o jeito do PT de trabalhar, é isso que a gente quer trazer para a nossa cidade, né? Fortalecer os conselhos, né? Ouvir permanentemente as pessoas, não tem outro jeito de trabalhar. Você tem que olhar nos olhos, né? Abrir o seu coração e ouvir as pessoas, né? Só que isso tem que se tornar administrativo, e é isso que o nosso partido vai trazer para a nossa educação. Esse é o nosso compromisso de trabalho, né? Eu sou o professor Marco, eu sou candidato a vereador com o número 13222. Vote agora e não deixe para depois. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, Gabi falou aí da importância da informação
né? Relacionou aí alguns municípios do estado do Rio que receberam aporte do governo federal, né, em universidades, escolas técnicas. É um ponto muito importante. O nosso município sofre muito com a dificuldade de oportunidades para os jovens e até mesmo adultos. Então precisamos fortalecer e buscar esses investimentos para que cheguem para Paraty. Em outros momentos pontuais já tivemos oportunidade também, né? Universidades que vinham fazer trabalho em parceria no município, que já mostravam para o jovem, para o adolescente, como pode ser esse caminho futuro. Né? Falando da minha experiência também no nosso município, né, vemos que temos bairros, né, de periferia, onde as oportunidades são mínimas. Então precisamos de investimento na questão do esporte dentro das escolas. Precisamos investir na escola técnica, que é o que o governo também, o executivo já vem buscando a construção desse centro. É uma linha que combina totalmente com o meu pensamento, que temos que trabalhar para o futuro dos nossos jovens. Nossa cidade tem mostrado uma cara muito diferente devido a essa falta de oportunidade. Então, estou pensando que, dentro da Câmara Municipal, precisamos fortalecer a Secretaria de Educação, precisamos ajudar o Executivo a buscar essas verbas junto aos governos, estadual e federal. O trabalho coletivo vai ser sempre o caminho que resulta na melhoria da comunidade. Precisamos voltar a ter eleições para diretores de escola, para que possamos ter uma democracia realmente implementada dentro das comunidades. Em alguns momentos da minha história na educação, trabalhei como diretor eleito na Escola da Mangueira e trabalhei como diretor indicado na Escola do Pantanal. Foram períodos longos, né? 3 anos e meio, 4 anos, e essa continuidade dentro dos bairros é muito importante para poder conseguir passar, né? Mostrar que a ideia de grupo é que vai fazer a comunidade evoluir. Então estamos nessa luta junto com os companheiros, pensando que a nossa política de partido e o trabalho que vem sendo implementado na Secretaria de Educação é o caminho para que possamos ter uma vitória, no sentido de que teremos oportunidades para os nossos jovens e assim menos problemas com a criminalidade no nosso município. Essa é a nossa proposta sempre, e por isso, quando vou às comunidades, falo sempre da questão de que o vereador, ele é simplesmente um representante do povo. Ele tem que estar sempre no bairro para buscar as prioridades e, junto com a comunidade, tentar indicar e implementar essas melhorias. Por isso, né, estamos aqui nessa luta e peço seu voto de confiança em uma proposta de trabalho, de parceria, que é a nossa linha. Muito obrigado. Conversa boa sobre educação, como eu falei na primeira fala, a gente poderia ficar aqui dias discutindo, né? É difícil fazer recorte em tantas políticas importantes, né? A Flora falou sobre Brasil Carinhoso, política do governo Dilma, que, se a gente pensar aqui em Paraty, esse investimento nas creches super lindas, isso é governo federal vindo do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento, que é uma autarquia que faz a gestão do recurso do governo federal, tecnicamente também, que dá orientação. E essas creches, elas são projetos. O governo federal entrega o projeto da creche, material, até a carteira, investimento do governo federal. Então é para todo mundo ter a dimensão. É informação, gente. O que nós estamos falando aqui é importante que vocês pesquisem. Pesquisem tudo isso, porque tem muito mais. A gente só colocou aqui a pontinha.
Falei num outro vídeo sobre os ônibus amarelinhos. Projeto do governo federal. 40 mil ônibus amarelinhos, além de bicicletas e lanchas, todas adequadas ao transporte de cada município. A professora Flora falou sobre mais educação também, na perspectiva da educação integral. E também vale saudar, né, governo Brizola, os CIEPs, que foi um projeto, Darcy Ribeiro, projeto incrível que a gente teve aqui em Paraty nos anos 80. Então, quer dizer, olha que alinhamento que a gente tem de uma política progressista, ao contrário dessa onda que volta, essa onda neoliberal no governo agora, com o projeto Futurice, que nada mais é do que precarizar e querer que as universidades públicas deem lucro, entendendo que investimento é despesa, desqualificando o profissional da educação. Então é isso que hoje se faz pela educação, é um não fazer pela educação. Por isso é interessante, tem que se saber disso, a gente tem que contar. Recentemente, a gente quase perdeu o Fundeb, esse fundo que eu falei lá no começo, que era Fundef, virou Fundeb, e que ao longo dos governos Lula ele aumentou de investimento muito. Quase nós perdemos. O governo federal queria acabar com o Fundeb. E foi a luta do legislativo, de nossos deputados e deputadas, que bancaram, que brigaram e que a gente conseguiu manter, porque a gestão dele era até 2020. Então, 2020 você renova, não é? Porque você tem um prazo. Então, é só para falar sobre isso. A gente vai terminar a fala, né, hoje falando sobre investimento no magistério, investimento no profissional da educação. A gente vai terminar no próximo bloco, mas é legal deixar claro isso. Quem fala em nome desse governo que vai ajudar a educação é mentira. De volta aqui, dessa vez eu não vou esquecer de falar. Eu sou a professora Flora com o número 13013, porque se eu deixo para o final, eu esqueço. E o meu lema é a voz na luta coletiva e emancipadora, porque toda luta deve ser coletiva. E ela acaba sendo emancipadora justamente porque fortalece o coletivo, né? Então, a gente vai falar aqui um pouco de como é importante essa parceria que foi dita, de outras coisas que acontecem em Paraty dentro da escola. Então, assim, nós temos um coletivo de ceramistas incrível em Paraty. Por que não fazer cerâmica na escola? Um bairro que nem Itarituba, que tem aquele centro de tradições, que eles reverenciam o Chiba, a ciranda, as pastorinhas, isso tem que estar na escola, né? Tantos outros exemplos, a gente tem um núcleo de mídias. A gente tem que ser programas de longa duração, não pontuais. Por exemplo, o programa Escola de Comer, que requalificou a nossa merenda. Isso tem que ser uma coisa que fique, que permaneça, porque ela colhe frutos quanto mais tempo tiver, né? Inclusive, nós faremos a semana que vem, na minha página do Facebook, uma roda de conversa sobre o papel das universidades nos municípios. Temos o convidado aí, o Fernando, o professor, o Valminho. Vamos ter uma roda de conversa muito bacana sobre isso, porque a gente acredita que é importante. Então, quando a gente tem um suporte, por exemplo, olha a orquestra pequenina. O que é a orquestra pequenina? É uma coisa incrível para os alunos que estão na escola. Eles têm a oportunidade de voltar à escola todas as tardes ou todas as manhãs, se ele estuda à tarde, e aprender um instrumento e tocar esse instrumento de segunda a quinta, todos os ensaios. E você tem um produto final muito importante, porque ele é de longa duração. Quando eu estive na direção do SEMBRA, nós tivemos um suporte, nos inscrevemos no projeto Paz na Escola, que era financiado pela Unesco. A gente tinha uma conta. E o que era o Paz na Escola? Era para diminuir a violência. E a gente tinha uma verba onde a gente podia fazer eventos, chamar todo mundo para ir à escola assistir um filme aos fins de semana, oferecer uma exposição sobre a história da escola. E nós fizemos eventos ecológicos, tudo isso com verba. Quer dizer que se você tem um dinheiro na educação, isso tudo é muito importante. E a criança nunca vai perder aquilo.
Olá, aqui estamos de volta, né? Nesse bate-papo muito rico falando em educação. E é muito prazeroso a gente estar aqui, porque o que é educação? Educação é justamente isso, né? É a troca de conhecimento entre pessoas, né? E é o mesmo exercício que a gente faz ao longo da nossa vida na escola, né? A gente troca conhecimento com pessoinhas pequenas, né? Com jovens, né? A gente leva o conhecimento e também aprende conhecimento, né? Esse é o processo de educação. E eu sempre defendi na minha vida inteira, como educador, né, uma escola feliz, alegre, uma escola dinâmica, uma escola viva. Então a gente defende, né, a integralidade do ensino, né? E só tem um jeito da gente fazer isso, fazer parcerias, né, e levar a cultura, o esporte, a música, o teatro para dentro da escola, né? A pequena experiência que a gente teve na Escola da Mangueira, junto com o professor Joel, volto a repetir, né, que foi meu parceiro lá de luta, nós fizemos isso. E como eu trabalhava mais com o pedagógico, né, eu tinha muito mais contato direto com esses projetos, e isso é muito enriquecedor para a escola, né? E a gente tem que lutar, né, nos recursos da educação. Nós temos que prever na Câmara, enquanto vereadores, né, legislar na Câmara o aumento desse recurso e o direcionamento para esse tipo de educação. É esse tipo de educação que o Partido dos Trabalhadores quer buscar, né? A educação ampliada, né? Eu fui muito fã do Brizola, né? Aliás, antes de entrar no Partido dos Trabalhadores, eu fui um militante do PDT, do Brizola, Darcy Ribeiro, e eu já ouvia isso há muito tempo, desde garoto, 19, 20 anos, né? E então a gente defende isso está na minha corrente sanguínea, né? Não tem jeito, está na pele, né? A gente quer uma educação diferente, né? Que contemple os anseios da comunidade, né? Da sociedade, e forme um cidadão não só com conhecimento acadêmico, mas principalmente com leitura de mundo, que ele saia para a vida compreendendo o mundo, tá? Isso é muito importante a educação realizar. E esse é o molde de educação do nosso partido. É isso que a gente quer. Preparar o cidadão não só para o mundo do trabalho, mas principalmente para a vida dele, né? O cidadão, ele pode ser um médico ou pode ser um artesão, ele pode ser um pescador, mas aquilo que dê sentido para a vida dele. Eu sou o professor Marco, com o número 13222. Vote agora e não deixe para depois. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, né, a gente vai escutando os colegas falarem, vai puxando da memória e lembrando desses bons tempos, né, de gestão nas escolas, e também pensando o quanto é importante a chegada dos recursos. Nada acontece sem o dinheiro, infelizmente. Passando aqui pela memória a questão da gestão no Pantanal, que no início, né, acabei sendo diretor, que era para 6 meses, e fiquei 4 anos, que era uma comunidade até então difícil, e tínhamos lá algumas parcerias. Tínhamos um projeto de judô com o professor Edel, e que de lá tiramos, né, conseguimos alunos que chegaram a ser campeões estaduais, participaram de torneios a nível nacional. E como o Marco bem colocou aqui, são momentos que marcam os alunos, marcam sua personalidade, que formam para a vida, né? Uma vida que pode ser
numa profissão mais burocrática, assim como pode ser um marinheiro, um caminhoneiro, mas o importante é que é um cidadão consciente. E é a linha, né, que nós precisamos, é o cidadão que precisamos. E quando ele tiver claridade nas ideias, ele vai conseguir escolher um representante que possa lutar pelos seus direitos e que possa lutar para resolver as suas prioridades nas comunidades. Então a importância é muito grande, né, que tenhamos capacidade de buscar esses recursos e fazer essas parcerias. Nesse momento do Pantanal também tínhamos um psicólogo, o Eduardo, que hoje ainda contribui com a comunidade municipal, com o projeto Arte e Dança, né? E fazíamos coordenações em que ele nos apoiava, nos auxiliava, na forma de parceria também. Em alguns momentos era remunerado, outros não, mas é a importância que a gente lembra de ter as parcerias, né, de pessoas capacitadas e que ajudam, né, nessa questão de que temos uma gestão aberta, participativa, pessoas que contribuem para o nosso crescimento e o crescimento do nosso aluno. Então essa é a nossa preocupação, que possamos contribuir para as comunidades e que possamos ter alunos, cidadãos conscientes e que conheçam os seus direitos e deveres. Sou o professor Joel, com o número 13123, na luta por uma vaga na Câmara de Vereadores. Bom, chegamos ao final do nosso encontro e eu vou falar aqui olhando nos olhos de todos e todas. O partido, o PT, Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, tem um compromisso com profissionais da educação. Portanto, a execução do Plano Municipal de Educação, PCCR, isso é pauta prioritária para nós. É pauta prioritária para esses 3 candidatos para o Legislativo de Paraty. Nós estamos trabalhando para isso. Infelizmente, tivemos uma pandemia no meio do caminho, mas em nenhum momento isso saiu da nossa pauta. Nós já sabemos que o plano é lei. Estamos estudando a forma de implementar. Então, preste atenção em quem realmente está trabalhando por isso. A gente discute não a questão do recurso para execução de 1/3 para execução do plano. A questão não é recurso. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal que fixa a despesa ou o investimento, vamos dizer, na folha de pagamento em 54%. Então, nosso trabalho é adequar, é conseguir implementar, tendo em mente a lei de responsabilidade fiscal. Recurso do royalty, é bom que pesquisem também, quando a gente fala de informação, o uso do royalty, vamos fazer uma continha aqui rápida. Folha de pagamento é despesa fixa, todo mês você paga. Todo mundo aí em casa sabe o que é despesa fixa, né? Todo mundo tem, é isso que nos faz ter aquela renda que pelo menos dê conta dela. Royalty é um recurso que chega que não é estável. Ele está vinculado a questões internacionais. Por exemplo, no começo do ano a gente teve uma crise de diminuição de royalty. Se o barril do petróleo, se tem petróleo à beça lá nos povos árabes, muito, tende a baixar o preço do barril de petróleo. Consequentemente, diminui o preço do royalty. Como a gente pode pagar uma despesa fixa com algo que não é fixo? Então, pesquisem a lei, pesquisem se dinheiro de royalty pode ser investido na educação. A gente tem uma proposta séria, real, factível para se implementar isso. Estamos trabalhando por isso. Mais uma coisa para a gente finalizar. O plano não pressupõe apenas 1/3, pressupõe plano de cargo, pressupõe investimento na educação. E essa gestão que começou no ano passado, essa gestão garantiu a educação diferenciada na costeira. Isso também está no plano. A gente garantiu uma educação democrática e isso também está no plano. Então, nós avançamos sim no plano. E o próximo passo faremos sim, e faremos com o apoio do Legislativo na Câmara. E mais uma coisa, eu não vou deixar de falar isso.
O governo federal é contra professor, não investe no professor. Qualquer alinhamento com esse governo federal não está comprometido com a educação. Fique claro isso, pesquisem. Um governo que diminui piso salarial, que não vincula piso, que quer não vincular piso salarial a número de estudantes, quer vincular a inflação, isso significa diminuir o piso salarial, não está comprometido com a educação. Então, prestem atenção nas mentiras, prestem atenção, por isso que a gente fala, pesquise, não é o que eu estou falando. A partir do que nós aqui estamos falando, pesquisem, tirem suas próprias conclusões. Vejam que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras fez pela educação do país. Muito obrigada, até breve. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, né? No último bloco desse bate-papo, muito enriquecedor, né? E de muito conhecimento, né? E é isso que a gente quer enquanto candidato, que vocês eleitores busquem informações, né? Eu tenho uma vida dentro da educação que todos já conhecem, né? Sempre fui um guerreiro e um lutador pelas causas da nossa categoria. Nunca me furtei de estar brigando por nossa categoria. Na pequena experiência que eu tive como gestão na SME, também me posicionei à frente de questões que eu não concordava, né? Então esse vai ser o meu posicionamento enquanto vereador eleito, né? Nós estamos aqui, acreditamos na educação coletiva, como eu já venho dito sempre na minha vida, né? O nosso plano de carreira, ele vem fechar e vem brindar a nossa carreira, e é um plano legítimo, é um plano que é lei, está aprovado, ele foi discutido. Eu participei pessoalmente da discussão deste plano. Ele começou comigo, na realidade, a construção deste plano, e foi construído por várias mãos, inclusive pelo sindicato, pelo Simpar, né? Então o que eu tenho a dizer é que nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, temos o compromisso, né? O compromisso de assumir e de lutar por esse plano aí, né? Não há mais nada que ser discutido, não há mais nenhuma comissão a ser criada. Há sim que executar o plano. Ele já é lei, e se é lei, que se execute, mas com muita responsabilidade, né? O que nós temos que fazer agora é encontrar o caminho correto para a execução desse plano, né? Ou seja, sabemos que tem o teto de gasto, né? Sabemos de muita coisa, então é um caminho. A única discussão que permeia nesse plano é o formato de execução dele, somente isso, né? E o meu compromisso como vereador é esse, né? Botar esse plano na mesa, olhar no olho do executivo e a gente implementar este plano, né? Eu sou o professor Marco, com o número 1322, desculpe a minha emoção, né? Vote agora e não deixe para depois. Venha comigo nessa luta. Eu convoco você, meu companheiro aí de luta, professor, né, que está no dia a dia na ponta, sentindo na pele, né, a carga de expectativa da sociedade. Venha comigo nessa luta. Eu convido você, né, para estarmos juntos na Câmara de Vereadores, lutando bravamente por esse plano de carreira, pela implementação desse plano de carreira. Eu sou o professor Marco, com o número 13222. Vote agora e não deixe para depois. Continuando aqui o nosso bate-papo, nessa rodada final, falar dessa situação que vem perdurando já há algum tempo, que é o nosso plano de carreira. Eu, na minha história na educação, nos momentos de gestão, porque passei
nas unidades da Mangueira e Pantanal, sempre fui um defensor dos companheiros da nossa comunidade, né? O plano de carreira ele contempla não só os professores, como também os funcionários de apoio, que são nossos agentes de educação. Então, na minha caminhada, sempre pautei por estar junto com eles, como venho falando, sempre com uma gestão democrática. E nessa gestão, todos os pontos de vista eram discutidos. Então, sinto-me à vontade para falar do plano de carreira, né, que foi construído a muitas mãos, como foi colocado aqui, que já é uma lei votada, aprovada e que precisa ser implementada na sua integralidade. Então, o nosso compromisso, enquanto candidato, junto ao governo, é fazer acontecer, pois independentemente da questão partidária, de ser oposição ou situação, o que vale é o procedimento, é a retidão. Porque as falas têm que ser alinhadas. Se eu não tenho um comportamento que condiz com a história de respeito, como vou defender os meus companheiros? Então, estou sim junto ao governo, junto ao Partido dos Trabalhadores, e minha pauta principal na Câmara será defender a educação, as condições de trabalho dos nossos companheiros e, principalmente, lutar pela essa melhoria salarial, que vai dar dignidade a todos na educação. Então, conto com o apoio de vocês, que estão aí no chão da escola, lutando no dia a dia, para que possam dar apoio. Sou o candidato, professor Joel, com o número 13123, e é importante também ressaltar, vote em professor, pois só assim poderemos lutar por uma educação de qualidade e pela valorização profissional. Então, professor Joel, 13123. Conte comigo. Esse é o meu procedimento sempre, estar junto com vocês. Quero dizer que a questão do plano de cargos, salários, o PCCR, é uma luta coletiva. Tem que ser de todos os profissionais da educação. Não é uma luta individual de cada um pensando em si mesmo, mas tem que ser uma luta que parte dos próprios professores, porque ela depende de uma aprovação, de uma canetada do Executivo. Nós, como legislativos, vamos pressionar para que ela aconteça como está lá. Ela prevê os territórios educativos da educação diferenciada, ela prevê não só aquele 1/3 de coordenação, que eu sei, como professora, a importância que isso tem. O nosso tempo de trabalho fora de sala de aula, ele é precioso. O professor de 1º ao 5º ano, eu sei o que ele vive quando ele faz uma dobra, porque ele precisa, e sei o tempo pouco que ele tem para se planejar. Porque quem está lá dentro conhece. Então, envolve o trabalho das merendeiras, das serventes, os recreadores, ADIs, agentes de apoio educacional. Todos eles serão beneficiados quando a gente conseguir que esse plano seja efetivado. As eleições para diretor, isso dá uma legitimidade para a pessoa que está lá trabalhando. Então, nós vamos defender, sim, que seja estudado a melhor forma para a gente estar dentro do teto de gastos, prevendo que isso funcione dentro do PCCR. Que a lei de responsabilidade fiscal, ela existe, sim. A gente aumenta a arrecadação, a gente pensa melhor a educação e a gente vai conseguir com que ele seja efetivado, porque é um direito nosso. E nós, como trabalhadores e trabalhadoras, sempre vamos defender esse direito. Então, a gente tem que dizer que eu estou candidata a vereadora com um firme propósito,
de lutar pela educação, pela cultura, pela tudo que foi importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e que eu conto com o voto de professores, de ex-alunos, de mães, de toda a comunidade que percebe a importância da educação na vida dos nossos jovens. E eu quero ter certeza que faremos um trabalho de escuta. Precisamos sempre escutar as comunidades. Então, esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção, e convido a todos a participarem conosco da campanha, pesquisando, se informando e sendo coerente, como nós fomos a vida toda, certo? Eu sou a professora Flora, candidata com o número 13013, a voz na luta coletiva e emancipadora. Vamos em frente. Muito obrigada, eleitor e eleitora que nos assistiram. Muito obrigada à população que acompanhou esse vídeo. E muito obrigada a esses 3 educadores que, de forma muito guerreira, estão aqui lutando por uma vaga no Legislativo. E o que eu tenho a dizer a vocês, escolham um educador para o Legislativo. Porque quem vai cuidar da educação, quem sabe da educação, é educador, quem esteve no chão da escola. E aproveito para fazer uma grande homenagem a todos os educadores e educadoras que enfrentaram de forma heróica essa pandemia. Muito obrigada.